Olá, meus amiguinhos, mais uma collab eu com a Soninha aqui hoje. E as perguntas de hoje tá muito boa, espero que vocês gostem, né? Muita gente vai lembrar do seu tempo de criança, do seu tempo de estudante, né? Então vamos ver, vamos para as perguntinhas. No final do vídeo eu vou deixar a lista de todo mundo que faz parte da collab com Soninha. E vamos para as perguntinhas. Tá muito legal, espero que vocês gostem. A primeira perguntinha: como foi seu dia de hoje? Meu dia de hoje, hoje é domingo. Meu dia de hoje foi levantando de manhã, fazendo café, já cuidando das minhas coisas, né? Forrando cama, ajeitando almoço e me organizando porque eu queria gravar meu vídeo logo hoje. E tô aproveitando que tá um pouco silêncio na minha rua hoje. Não sei porquê, mas tá. Não ligaram o som para fazer pagodinho. Mas mesmo assim tem o vizinho que tá lavando um carro ali, então tá com um aspirador ligado. Nesse momento ele tá parado. Eu espero que ele dê um tempo para poder eu gravar meu vídeo, né? Então meu dia de hoje está assim, né? E eu gravando aqui para vocês. Então esse é o meu dia. A segunda perguntinha: Você foi à igreja esta semana? Fui não. Não fui. Eu costumo ir à igreja aos domingos. No caso, o final de semana passado. Não fui no final da semana passada, vou hoje, às 5 da tarde. Se você ainda não é inscrito no meu canal, você inscreve, deixa um like, compartilha o vídeo para meu canal crescer mais um pouquinho. Vamos para a terceira pergunta. Você costuma orar antes de dormir? Eu costumo sim rezar antes de dormir. Eu sou católica, eu costumo rezar antes de dormir. Eu costumo fazer a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, e mais algumas orações antes de dormir, sim. Vamos para a quarta pergunta. Você ora sozinha ou com a família? Eu oro sempre sozinha, porque só moro eu e meu esposo em casa e eu costumo fazer minhas orações sozinha. A quinta pergunta: Você lê a Bíblia todos os dias? Leio não, gente. Não leio a Bíblia, até porque a Bíblia tem as letras muito pequenininhas e eu não tenho paciência. Não tenho paciência. Quero até começar a ler alguns versículos, algumas coisas, mas eu não tenho paciência. Eu nunca fui de ler a Bíblia, nunca. Mas eu gosto do evangélico. Eu gosto de acompanhar o evangelho, sim. Mas eu não leio a Bíblia, não. Viu? Vamos para... Ai, gente, aqui tá muito quente, muito calor. Eu fico sempre assim pegando o óculos porque fica suando. Aí fica passando pra frente, né? A sexta pergunta: Você já recebeu um milagre de Deus na sua vida? Já recebi muito milagre na minha vida de Deus. Já tive muito livramento na minha vida. Ai, graças a Deus, meu Deus, já tive muito livramento na minha vida. Então, esses são milagres, sim, na minha vida. Quando eu tinha 12 anos, eu fiz uma cirurgia de apendicite e eu passei mais de 2 meses internada. E eu me fui, né? Quase parti dessa para outra, mas sim,
eu tive um livramento. Então eu recebi um milagre de Deus, com muitas orações, com muitas promessas, com tudo. Então eu sobrevivi. Então para mim foi milagre de Deus, sim. E muitos livramentos que eu já tive. Eu tive um livramento no BR, que foi assim, eu vinha pilotando, né, a moto, e um carro vinha, um carro fez que entrar para uma mão, né, para uma mão, na mão direita, e de repente, quando ele viu que eu ia chegando perto, ele passou para a mão esquerda. E aí foi assim, sabe? Eu tive que fazer um desvio muito louco mesmo, assim, do carro, assim, que todo mundo que estava perto, que estava chegando na BR, que estava parando, ficou todo mundo em pé no meio da BR, olhando, e eu fiz esse desvio desse carro, sabe? Eu gritava, eu não sei como eu fiz esse desvio, mas eu gritava, eu com esse capacete, eu acho que ninguém ouvia meus gritos, mas eu gritava, eu não gritava socorro não, só gritava e gritando, sabe? E a moto no meio da pista, sabe? Os pneus fazendo zin na BR, isso era muito cedo, 6h pouca da manhã. E eu não conseguia parar a moto por causa da velocidade. Eu não podia parar a moto, porque se eu parasse, se eu freasse de vez, eu ia, né, cair. Então eu saí vendo até onde eu ia chegar, né? Então as coisas que estavam na garupa da moto foram, quase caíram. E eu parei mais na frente, alguns metros, muitos metros de distância, e todo mundo ficou olhando para mim ver se eu caía ou não. Então quando eu consegui parar a moto, eu agradeci a Deus. Obrigado, Senhor, foi um livramento da minha vida. Porque quando eu olhei para trás, estava a BR cheia de gente olhando. Eu nunca esqueci. Porque foi um livramento e foi um milagre na minha vida. Como eu consegui fazer aquele desvio para desviar do carro, e o carro nem... E o motorista do carro nem aí, ó. Foi embora, nem tchau para mim. Então isso foi um milagre na minha vida, foi um livramento, e eu nunca esqueci. Agradeço todos os dias por isso. A gente que pilota moto, que a gente passa sempre por essas, né? Eu já passei por muitos livramentos, sim. Eu já tive muitos milagres na minha vida. A 7ª pergunta. Você tem o mesmo nome de alguém da sua família? Gente, incrível que pareça, não tem. Não tem de jeito nenhum na minha família. Ninguém tem meu nome. Só eu. Só eu tenho meu nome, né? Só eu tenho meu nome. Esse nome foi meu pai que me deu. E ninguém tem meu nome. Acho que na minha família ninguém tem nome repeteco. Só, quer dizer, tem repeteco assim. O primeiro nome, Maria, porque Maria é um nome que quase todo mundo tem, né? Vem esse nome. Mas como meu nome é Maria Helena, não tem outra Maria Helena na família, só eu. No início eu não gostava desse nome, quando eu era pequena eu não gostava desse nome, gente. Até a adolescência eu não gostava desse nome, porque existia uma música, e existe essa música que é antiga, né? Que é com esse nome. Então quando passava no rádio, eu não gostava de ouvir essa música. Mas depois da minha adolescência, depois que começou eu ver que tem muita gente com esse nome, e depois da internet que eu vi que tem muita gente com esse nome, eu amei meu nome. Amei mesmo, e só tem eu na minha família. Você tem algum apelido? Qual? Eu não tenho apelido. Não tenho apelido nenhum. Meu nome, as pessoas me chamam de Helena, e Helena é meu nome. Então não tenho apelido e não gosto de apelido, e nem ninguém gosta de botar apelido em mim, nem eu também gosto de botar apelido em ninguém. Nunca botei, nem gosto. Acho feio. Vamos para
Nona pergunta. Fale uma memória da casa de seus avós. Ai, meus avós. Que Deus a tenha. Meus avós, eu tenho memória da casa dos meus avós. Os pais da minha mãe, né? Materno. Os paternos não tenho, porque eu não cheguei a conhecer meus avós paternos. Mas materno eu tenho. Da casa da minha avó morava assim, não era na cidade. Minha avó morava longe da cidade. E era uma casa bem grande. Era uma casa que era assim, a metade era de tijolos e a metade era de barro. Mas é uma casa bem grande. E a casa não tinha piso. Era assim, barro. E eu gostava muito da casa da minha avó. Muito, muito. Isso foi há muito tempo, né? Quando eu era criança, até entrou na adolescência. Depois não, minha avó mudou de casa e tudo. Já foi ter casa já mais, né? Normal. Como diz, né? Mas essa casa era muito boa, eu gostava muito dessa casa. E ela tem uma cozinha, a cozinha era assim de barreira muito grande, tinha um fogão de lenha, que era bem grande o fogão dela. Que ela fazia as comidas dela, deixava as panelas todas lá em cima desse fogão. Era muito bom. E eu gostava, quando a gente ia pra lá, pra casa dela, era muito bom. E eu me sentia muito acolhida. Muito acolhida. Minha avó era assim, uma protetora, sabe? A pessoa que mais me protegia na minha vida era a minha avó. Então eu tenho muitas lembranças da casa da minha avó e da minha avó também. Primeiro, minha avó era minha madrinha, então ela me protegia muito, muito bom. A 10ª pergunta. Você pode me contar uma história ou compartilhar uma lembrança de seus irmãos ou primos? Gente, vocês estão me levando ao passado. Vocês estão me levando ao passado, porque fazer eu relembrar essas coisas, sabe? Assim, lembrança dos meus irmãos. Tenho muito. Tenho lembrança dos meus irmãos. Tenho lembrança dos meus primos. Mas só parte de minha mãe, que eu convivi com meus primos, mas só parte de minha mãe, de meus pais. Eu tenho uma dúzia de primos, muitos primos, acho que não dá nem para contar, mas eu não tive essa convivência. Mas da minha mãe, meus primos, eu tenho umas histórias que eu não esqueço, que a gente fazia muito. Sempre que a gente ia para casa de minha avó, a gente gostava de fazer. Porque os meus primos eram homens, né? E meu tio tinha filho homem. Minha mãe era mais filha mulher, só teve um filho homem. Então a gente fazia assim. Quando se juntava a gente, eles tinham um tipo de brincadeira deles, a gente tinha o nosso. Eles não iam brincar com a gente, porque a gente a brincadeira da gente era feminina. E eles não iam, né? Então eles faziam o quê? Ele dizia, menina, vamos fazer uma pescaria. Eu não sabia nem pegar no anzol. Então, toda vez que eles iam, eles inventavam uma coisa. Eles diziam, ou vamos pescar ou vamos caçar. Caçar, que ele dizia, era matar rebançã. Rebançã, né? Isso que o pessoal faz, usa em bar para fazer petisco, sei lá, essas coisinhas pro pessoal que bebe, né? Aí tira gosto. Então não era proibido matar rebançã, essas coisas. E a gente ia. Agora, mas não era de espingarda, essas coisas não. O pessoal caçava de espingarda. Mas a gente era adolescente, entrando na adolescência, criança, adolescente, a gente não usava isso, a gente usava peteca, uns chamam peteca, outros chamam baiadeira, né? Então, a gente não sabia nem usar isso, que era menina, minha irmã, a gente não sabia usar essas coisas. Eles ensinavam pra gente.
pescar, eles sabiam pescar, porque eu com o pai deles sempre pescar, então eles sabiam. Eu digo, mas a gente não sabe, como é que a gente vai fazer isso? Não, vocês vão com a gente, eu digo, tem medo. Aí eles pediam pra minha mãe pra gente ir com eles, não, porque a gente tem medo, porque é o rio, coisa e tal, eu tenho medo do rio. A gente, eu lembro muito bem da primeira vez que eu peguei um peixe. A gente foi, a gente ia na canoa, eles sabiam, né? Eu ia dar com a canoa, remar, fazer aquelas coisas todas. Então eles pegavam o anzol, botavam aquele negócio na ponta do anzol, a isca, pra gente, eles davam um anzol pra cada um da gente, com a vara, né? A gente ficava lá pescando, cada um segurando. Menina, quando o peixe enganchou no anzol, na isca, que ficou se balançando, e eu com medo. E eu sem força, até hoje eu sou uma fraca, pessoa pra tudo, não tenho nem força pra nada. E eu sem força, e eu dizia, Naldo, que Naldo era meu primo, que era um dos que tava, né, meu primo, que inventava essas coisas com a gente, eu dizia, Naldo, tá mexendo o anzol, vai quebrar. Ele dizia, não é porque o peixe já tá comendo a isca, segura. Eu digo, como é que eu vou segurar? Tá balançando, eu vou soltar. Ele, não solte não, se você soltar o peixe vai voltar pra eu ficava com a vara, bem assim, ficava. E até que ele dizia, vem aqui, senão eu vou soltar. Quando ele veio, o peixe bem grandão, na coisa, também foi o primeiro e o único peixe que eu peguei na vida. Foi esse, o peixe veio, ele veio e puxou. Ela pegou o peixe, botou dentro da canoa. Mas sempre aconteceu essas coisas, eu nunca esqueci esse peixe que eu peguei, porque também só foi esse, né? E aí acontecia muitas essas coisas assim, de a gente fazer essas aventurinhas assim, sabe? De sair, quando chovia muito, a gente saía para ir catar umbu. E andar muito e ficar até tarde sem voltar em casa. E quando a gente dá de conta, os pais da gente já andam à procura da gente na mata, pensando que a gente se perdeu. E a gente teve que levar uma pizza por conta disso. A gente fazia muitas aventuras. Então, é umas coisas que a gente lembra muito. E de irmão, menina, de irmão, meu irmão, era só um irmão, porque a pessoa ter só um irmão homem não é brinquedo, não. Meu irmão não tinha o que fazer. Quando a gente juntava os primos, e meu irmão estando junto, meu irmão não tinha o que fazer. Meu irmão botava a gente para brigar. Meu irmão pegava e dizia, eu quero ver de vocês quem é que é mais forte. Então botava a gente para brigar. Brigava mesmo, sabe? Ah, mas a gente tinha que brigar. Menino, é muita coisa, deixa pra lá. Essas são as coisas de criança de que entra na adolescência, viu? Mas quando minha mãe vinha saber disso, não tinha nem graça. Isso eram as coisas tudo escondido, né? Das brigas. Mãe não sabia não, e nem o meu tio. Vamos agora para a 11ª. Qual é o seu passatempo com seus irmãos ou amigos quando você era criança? Eita, gente! Quando eu era criança, eu não tive assim, eu não tive tanta infância. Passatempo assim, eu tive tanta infância porque eu trabalhei muito cedo, eu comecei a trabalhar muito cedo, muito criança mesmo. Então, minha mãe trabalhava de roça, meu pai de roça, e eu comecei a trabalhar cedo. Aos 6 anos de idade eu já estava na roça com minha mãe. 7, 8 anos eu já estava tomando conta de uma casa. E aí deu que não fiz essas coisas direito. Não era minha mãe não, mas era meu pai. Meu pai era bem carrasco. Então, passatempo da gente, meu passatempo assim, quando eu estava em casa, sozinha com minha irmã, a gente ficava brincando de boneca, de casinha. A gente não tinha condições de comprar boneca. Minha mãe fazia boneca de pano pra gente. Pra mim e pra minha irmã. Então a gente brincava de casinha, de fazer guisado, essas coisas. Mas não era muito, porque a gente ia muito pra roça. E meu irmão, ele estava sempre no meio ali com a gente.
Sempre. Mas ele nunca parava em casa, meu irmão. Tava sempre inventando alguma coisa, saindo. Ele nunca só ficava em casa quando minha mãe e meu pai saíam e diziam, fica aí tomando conta das meninas. E com as colegas, a gente, quando é assim, com os amigos, minhas amigas também trabalhavam também cedo, porque eram tudo assim. As mães, os pais, tudo trabalhavam de roça, então elas iam para a roça. Quando a gente se encontrava mais, era quando ia para a escola. E quando a gente se juntava dia de domingo, era para brincar. Aquela brincadeira de pular elástico, aquela brincadeira do caco, que a gente jogava o caco e saía pulando. Então, o nosso passatempo era esse. Não tem outro, não. É a 12ª. Você tinha alguma tarefa que você detestava fazer quando criança? Vixe! Assim, que eu detestava fazer quando era criança, eu não tinha muito, não. Às vezes eu tinha preguiça de fazer. Às vezes a gente queria brincar, alguma coisa assim, e a gente tinha que fazer, aí, mas era preguiça, né? Mas se a gente não fosse fazer, era peia. Porque meu pai metia a peia na gente. Então, não tinha assim uma tarefa, talvez que hoje eu tenha tarefa que eu não gosto muito. Quando eu era criança, tinha a tarefa que eu não gostava muito de fazer, porque eu não sabia, e meu pai era muito grosso, era cozinhar. Porque quando minha mãe ia para deixava a gente em casa, eu tinha que fazer a comida. Eu era mais velha, eu tinha que fazer a comida. Então, como eu tinha que fazer a comida, eu não sabia botar o sal. Eu botava sal demais. Então, no que eu botava o sal, ficava salgada. E quando o pai chegava, começava a brigar muito comigo, né? Ele brigava muito comigo, mas só comigo. Ele não brigava com os outros, só comigo. Então, eu não gostava muito de fazer isso. Mas eu sempre fazia as coisas tudo. Eu não ficava reclamando porque tinha que fazer as coisas. A gente morava num lugar longe, de água, tinha que pegar água. A gente pegava água na cabeça, com a lata. Então, sabe que fazia uma rodia, botava na cabeça, e pegava uma lata, um galão grande, botava na cabeça. Isso aí, eu comecei a fazer isso bem novinha. E aí ia pegar água e vinha, porque se a gente não fosse buscar água, não tinha água para beber, não tinha água para fazer comida. Lavar roupa, a gente tinha que lavar roupa lá nas pedras, sabe? Que era a lavadeira, que lavava roupa nas pedras, no rio. Eu gostava de fazer isso no rio porque eu ficava tomando banho. Eu só tinha medo, porque até hoje eu tenho medo do rio, de negócio de cobra, essas coisas, eu tinha medo disso. Mas eu gostava. Eu comecei a lavar roupa muito cedo mesmo. Minha mãe tinha até medo de quando eu ia pro rio. Ela tinha medo por causa da água, né? Mas minha mãe teve um tempo que adoeceu e eu tive que tomar conta cedo das coisas. Mas a única coisa era essa, porque eu não sabia. Teve vez que minha mãe dizia, não, você faz, bota os temperos e deixa que o sal bota quando eu chegar. Porque eu salgava, né? Vamos para a próxima. 13ª. Você lembra de uma música que você cantava para seus... Oxente! Você lembra de uma música que você cantava para seus filhos dormir? Ou mamãe cantava para você dormir? Eu não lembro não, sabe? Assim, de nenhuma letra da música. Eu não lembro de nenhuma música que mãe cantava pra mim, mas eu lembro que mãe cantava pra minha irmã mais nova, né? Mas eu também não lembro da letra, eram músicas antigas. E pra minhas filhas, eu não lembro de nenhuma letra, por quê? Até porque eu inventava a música. Eu não gravo letra de música assim, coisa e tal. Se estiver passando em som, eu acompanho.
mas para mim cantar uma música, eu não canto. Então, quando minhas filhas eram pequenininhas, para elas dormir, eu inventava a música. Então, eu inventava a música hoje, cantava para elas, dormia. Amanhã, se eu fosse cantar, eu não sabia mais, porque eu tinha inventado. Do mesmo jeito, era histórias. Eu cantava muita história para minhas filhas, eu contava. Muita história. Mas era inventada. Eu inventava. E elas não sabiam que eu inventava a história. Então, eu inventava as histórias. Quando ela, no outro dia, ela dizia: mãe, conta aquela história que a senhora contou ontem. Eu: que história? Qual? Aquela da mosca, aquela do mosquito, aquela não sei de quê. Eu digo: e cadê? Eu não lembrava mais a letra, as palavras que eu tinha dito. Eu não lembrava mais porque eu inventava. Eu tinha que ficar inventando uma história. Até quando elas cresceram mais, ficaram 10 anos, elas mesmo pegaram 10 anos e disseram: mãe, a senhora fazia inventar as histórias pra gente. Porque a senhora não sabe contar. Quando a gente pergunta, a senhora não sabe contar, a senhora ficava inventando. E aí, pronto. Eu digo, eu inventava mesmo, porque eu não sabia. E vocês queriam que eu contasse história, e eu não sabia as histórias, eu tive que inventar. Então isso é muito engraçado. Até hoje elas riem com isso. Era desse jeito. Deixa eu ver aqui a 14ª. A 14, né? Na sua família, na época das vacas magras, chegou a faltar comida para você? Ah, meu Deus do céu! Gente, olha que hoje essas perguntas saiu do fundo do túnel. Olha, na época das vacas magras, não, assim, nunca cheguei a passar fome. Isso eu nunca cheguei a passar fome, não, mas já cheguei a passar necessidade, sim. Nunca teve um dia para dizer assim: você não tem o que comer. Mas a gente já chegou a passar necessidade de algumas coisas. Por exemplo, hoje não tem carne, vai comer feijão com arroz. Queria comer pão hoje, não tem. Como cuscuz no café da manhã. Tá entendendo? Como que tem? Então a gente passou algumas necessidades, mas fome a gente não passou. Graças a Deus, agradeço a Deus todos os dias. Na minha época para trás, sabe? Da minha época de meus filhos pela frente, não. Graças a Deus, elas nunca passaram necessidade nenhuma. Mas na minha época para trás, né, da vaca magra, como você disse, teve uma época que minha mãe passou muita dificuldade, então a gente passou necessidade, sim, de a gente querer algumas coisas e não poder, a gente comprar só o básico mesmo, e pronto, né? Eu acho que muita gente viveu esse momento, umas crises aí, né? Então a gente teve um tempo que foi assim mesmo. Agora vamos para 15. Qual era seu brinquedo preferido quando criança? Boneca. Boneca. Eu amava boneca. Não, hoje eu tenho uma boneca. Eu tenho uma filhota. O nome dela é Radija, que eu morro de ciúme dela, que ela vive aqui, ela dorme comigo, meu esposo. Eu amo ela. Gente, é pena que ela tá ficando bem velhinha e não sei. Eu só venho dizendo a ela que eu vou dar uma irmãzinha a ela, né? Que eu tenho que comprar uma ou outra pra dar uma irmãzinha a ela, porque daqui a pouco ela não vai mais. Porque ela já tá bem velhinha mesmo, daqui a um bocado de tempo. Minhas filhas eram criança quando eu comprei ela. Minhas filhas já estão todas casadas. E olha que eu fazia festa de aniversário, eu fazia tudo pra ela. Eu amo mesmo boneca.
A 16. Você gostava de ir à escola quando criança? Você ia de manhã ou à tarde? Olha, eu estudei tanto de manhã como à tarde. No tempo de eu criança, foi muito difícil para mim estudar, gente. Muito difícil mesmo para mim estudar, porque meus pais não paravam em lugar nenhum. Meus pais um dia estavam no canto, outro dia estavam em outro, outro dia estavam em outro, outro dia estavam em outro. E minha mãe tirava a gente da escola o tempo todo. Naquele tempo não era que nem agora. A criança tem que estar na escola. Não tinha essa lei. Não pode sair da escola. Então, minha mãe tirava a gente da escola o tempo todo. Eu toda a vida gostei de estudar. Nunca tive preguiça de ir para a escola. Nunca. Então, um dia, meu pai ia trabalhar não sei para onde. Um lugar. Aí minha mãe tinha que ir. Aí tinha que levar a gente. Aí não dava para ir para a escola, tirava a gente da escola. Quando era no meio do ano, pronto, perdi o resto do ano. Olha que eu demorei para poder eu chegar o 5º ano. Quando eu terminei o 4º ano, eu já tava, não sei nem quantos anos, eu acho que eu já tava quase 15 anos, viu? Já tava na adolescência aí. Eu digo, sabe de uma coisa? Da agora ninguém atrapalha mais minha vida. Vou estudar. E pronto. Primeiro que minha mãe era assim, botava a gente na escola. Quando a escola começa a exigir um monte de coisa, aí minha mãe não tinha condições de manter a gente de tudo que a escola queria, pegava e tirava nós da escola. Acho que a gente se atrasou muito. Quando eu cheguei aos meus 14 anos, eu digo, vou estudar, concluir meus estudos e acabou-se. Então foi assim. Aí eu não parei mais de estudar. Fui, terminei tudo. Terminei meu de 5ª a 8ª, 2º grau, faculdade. Depois da faculdade eu fiz sei lá, até esqueci. Fiz tudo que eu tinha direito, né? Eu só não fiz o mestrado, porque foi quando eu adoeci da fibromialgia, então eu já comecei a me afastar de trabalho e tudo, e eu já vi que não dava mais para mim adiante, porque eu não ia conseguir mais ter o que eu queria, né? Mas eu sempre estudei. Mas para mim, o melhor horário para estudar era de manhã. A gente vai com a mente limpa, fresquinha, sem nenhum estresse. Mas eu estudei tanto de manhã, como da tarde, como à noite. A 17. Na escola, qual era a matéria mais difícil para você? Gente, a mais difícil para mim, sem dúvida, a matemática. Sem dúvida, a matemática, até hoje. A matemática eu só estudava para me tirar a minha nota para me passar de ano. Só isso, matemática. Porque o mais eu não conseguia, porque eu não gostava. Aí as pessoas, os amigos que gostavam muito de matemática diziam, Helena, matemática é muito fácil, se você botar na cabeça você vai amar. Eu digo, vou amar não, eu não gosto, mas realmente porque a pessoa bota na cabeça que não gosta mesmo daquilo, né? Então a gente não consegue aprender. Então eu botava na cabeça, eu não gosto de matemática, eu não aprendo matemática, eu botava na cabeça isso. Então eu botava na cabeça que eu só queria aprender para me passar de ano. Então era isso que eu fazia. Então eu gostava das outras disciplinas, eu gostava de geografia, eu gostava de sociologia, eu gostava de... Até português eu não era tanto assim, mas eu levava. Mas tinha outras disciplinas que eu gostava muito, muito, muito mesmo. Agora matemática, meu filho, não gostava não. A 18. Qual é a sua melhor lembrança do seu tempo de escola? A melhor lembrança do meu tempo de escola é os desfiles. Os desfiles de 7 de setembro. Era a melhor coisa que eu gostava, que chegava... Hoje já não tem mais.
Hoje não tem mais, mas quando era dia 7 de setembro, todo mundo desfilava, a escola todinha, todo mundo desfilava. Quando não era de traje, era de farda, era muito bom. Eu gostava demais. Então essa era a melhor parte para mim, assim, a lembrança, né? Para mim ali era uma festa, era muito bom. A 19. Como eram as suas notas escolares? Você costumava estudar para as provas? Estudava. Estudava muito para as provas, sim. Minhas notas eram boas. As notas mais baixas que eu tirava só era em matemática. Eu tirava um 7, 7,5, era em matemática, mas o resto era tudo nota boa, minhas notas. Porque eu estudava muito mesmo, para poder passar mesmo. Eu morria de medo de eu repetir ano. Toda a vida. Eu tinha medo. Eu dizia, se eu perder um ano, eu acho que eu não estudo mais. Eu tinha isso. Se eu perder um ano, eu não estudo mais, porque vai ser um atraso na minha vida. Por que eu pensava isso? Porque eu já era muito atrasada. Porque do tempo de criança, eu já tinha sido muito atrasada. Minha mãe tirava muita gente da escola. Então, já era para me ter terminado meus estudos, eu ainda estava estudando. Então, eu achava assim, se eu perder um ano, eu não sei se eu estudo mais, porque eu vou ficar muito atrasada. Então, eu estudava muito para poder eu nunca perder um ano. Então, eu nunca perdi um ano. Número 20. Você usava uniforme para ir à escola ou vestia roupas normais? Eu usava uniforme. Sempre gostei de uniforme. Eu achava bonito. Eu achava que economizava roupas. E também identificava que era um aluno daquela escola. E também a escola exigia isso. A escola exigia que usasse uniforme. Às vezes, na sexta-feira, a gente gostava de sair para dar um rolê. Eu colocava uma blusinha por debaixo do uniforme, né? Da blusa. E quando saía da escola, eu tirava a blusa e ficava com a blusinha debaixo e a gente saía dar um rolê, né? Mas a gente usava calça jeans. Antes de eu ficar 17, 18 anos, eu usava uma sainha. Era uma sainha. O uniforme era uma sainha. Depois a gente passou a usar calça jeans. A escola passou exigir que todo mundo usasse calça jeans. Então isso foi bom pra gente. Mas antes era uma sainha, tem que mandar fazer. Todos os pais mandavam fazer a sainha. E a blusa. Aí depois a escola começou, aí foi quando ela começou calça jeans, essa coisa toda. Aí todo mundo calça jeans e a farda, a blusa, a escola mandava fazer e às vezes o Estado dava. Quando o Estado dava, não precisava a gente pagar, mas quando o Estado não dava, a gente tinha que pagar a blusa. Então, eu sempre gostei de uniforme, até porque economizava nossas roupas, porque todo dia vestia uma roupa, enfim, a gente já não tem muitas condições, né? Então, sempre usei uniforme. Número 21. Quem era o seu professor preferido? Nunca tive professor preferido. Nunca, assim. Pra mim, todos os professores, pra mim, eram bons. Certo que tinha uns que eram chatos. Eu tive uma professora que eu não gostava dela, não. O nome dela era Aparecida. A gente teve uns atritos, assim, na sala de aula. Não gostava dela, não. E era uma professora de ciência, uma matéria boba. Mas eu não tinha, assim, negócio de ter meu professor predileto, meu professor... Porque tem muitos alunos que tem muitos alunos que ficaram no pé do professor o tempo todo. O professor tá no bureau, o professor é no pé, o aluno é no pé. Eu nunca gostei desse grupo. Nunca. Então, professores pra mim, eles eram normal. Agora, quando eu tava no segundo ano, terceiro ano, né? Aí no segundo grau, para terminar, eu tinha um professor, ele me acompanhou desde o quinto ano, né? Desde o quinto ano, terminei o quinto, sexto, sétimo, oitavo, né? E entrei no segundo grau, que no caso foi o primeiro grau e o segundo grau, né?
ele me dava história. Ele não é que ele fosse predileto, mas é que eu gostava da maneira dele explicar. Eu gostava de ter. Ele era um professor sério, um professor assim, mas ele era um professor muito educado. Ele era um professor muito educado. Então, ele ficou marcado. Ele ficou marcado porque ele era uma pessoa muito educada, tratava todo mundo bem, todos os alunos bem, não só os alunos, mas todo mundo. Então, ele é uma pessoa muito legal. E quando eu fui fazer a graduação, que eu fiz história por falta de opção, gente. Mas eu me inspirei nele. Eu me inspirei nele. E eu fui lá anotar ele. E eu fui lá dizer a ele, falar com ele, que eu estava fazendo história, mas que eu estava fazendo porque eu me inspirei nele. Ele ficou muito contente com isso. Ficou muito feliz. Mas ele marcou. Mas não que fosse meu professor predileto, porque eu não tinha. Né? Mas ele marcou na história, na minha história, na minha carreira de até terminar o 2º grau. Né? Deixa eu ver aqui, esse óculos tá suando bastante por causa do calor. Hoje tá muito abafado aqui, que eu fecho tudo para ficar abafado. E eu só enxergo de óculos. A 22. Você lembra o nome de seus professores até o seu 5º ano escolar? Lembro não. Não lembro. Quer dizer, lembro. Na 2ª série, eu tinha uma professora que o nome dela era Lourdes. Na 1ª série, eu tive uma que o nome dela era Alcilene. Mas só. Pronto. Deixa eu ver. A 23. Quais eram os esportes ou brincadeira que você participava na escola com seus colegas? Na escola a gente não tinha brincadeira. A gente não tinha assim essas brincadeiras não, até porque quando eu era criancinha, que a gente estudava, como eu já falei anterior, a gente pouco ficava na escola, né, que minha mãe ficava tirando, botando. A gente tinha uma brincadeira que era das pedrinhas, a gente brincava muito, botava as pedrinhas, jogava pra cima e para ver que se pegava todas. Tinha os palitinhos também, os palitinhos. Eu não lembro muito das brincadeiras que a gente fazia. E depois que eu entrei 4º ano, a gente brincava de bola. No 4º ano eu lembro que a gente brincava muito de bola na hora do intervalo. Pronto, depois que eu entrei no 5º ano, aí eu já passei a estudar à noite. No 5º ano, pronto, não tinha brincadeira nenhuma, porque quando era na hora do intervalo, eu já era moça. No 5º ano eu já era moça. E eu saía com minhas colegas e a gente ficava sentada no pátio, conversando, batendo papo. Ou então no jardim do colégio, batendo papo, conversando. Então a gente não tem brincadeira mais não. Número 24. Você tinha amigos na escola que você tinha mais carinho? Qual? Eu tinha amigos. Quando eu... Não sei se eram amigos, que eram colegas, né? Eu tinha amigos, colegas. Quando eu estava até terminar o 2º grau, eu tinha amiga. Hoje, eu tenho uma amiga, a gente não anda se vendo, ela mora em Belém, São Francisco, o nome dela é Fátima. A gente estudou junto até terminar, a gente estudou muito tempo junto, porque a gente terminava um curso, já entrava em outro curso juntas, e a gente era muito amiga. Então, ela hoje mora em outra cidade, mas sempre que eu vou lá nessa cidade, eu vou lá visitar ela, sempre, eu gostava muito dela. Eu gosto dela, né? Mas a gente não tem convívio mais por conta da distância. Só por conta da distância a gente não tem convívio mais. Mas sempre que eu vou lá, eu vou visitar ela, quando eu vou na cidade que ela mora.
E eu tinha outras amigas, né, que a gente saía junto, que a gente, mas só que umas foi casando, outras foi casando, foi embora, foi vendo, então não fiquei. Tinha uns amigos também, meus colegas, uns já faleceu, outros. Aí só ficou um amigo que toda vez também que eu vou lá na cidade, eu sempre vou lá no local que ele trabalha e a gente se vê. Pronto. Aí quando eu entrei na faculdade, meus amigos de muitos lugares, vários estados, porque na faculdade tem a gente muitos lugares, vários estados, então poucos eu tenho convívio, eu só tenho convívio com, assim, de a gente se ver, conversar, mas não de sair, só com umas 2 ou 3 só. Aí sim. Número 25. Descreva a si próprio como você era ao chegar à vida adulta. Eu chegar na minha vida, eu acho que toda a vida fui adulta, gente. Eu acho que toda a vida fui adulta, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Muito cedo. Eu era muito assim, medrosa para algumas coisas. Acho que eu fazia coisas. Talvez eu fizesse alguma coisa errada, mas eu tinha medo. Eu fazia a coisa certa, eu achava que eu tinha medo. Eu não sei. E eu fazia, eu tinha uma mentalidade que já era de adulto. E eu já pensava no meu futuro desde criança. Eu sabia o que eu queria desde criança. Desde criança, eu sabia o que eu queria. Meu destino mudou, algumas coisas, mudou. A gente quer levar de um jeito, mas às vezes acontece outras coisas que levam a gente para um lado diferente. Eu posso até um dia aí fazer um vídeo falando o que fez eu desviar do meu futuro que eu queria desde eu criança. Mas até hoje eu já sabia que eu queria estudar, eu já sabia que eu queria me formar, eu já sabia que eu queria ser graduada, eu sabia que eu queria ser pós-graduada. E se não fosse a minha fibromialgia, eu tinha feito mestrado, eu tinha feito doutorado, porque era esse meu objetivo e eu ia chegar aonde eu queria chegar. Mas aí veio a fibromialgia que atrapalhou o meu caminho. Mas tudo que eu queria chegar, eu cheguei, né? E eu, quando cheguei à minha fase adulta, a gente vai amadurecendo, né? A cada vez a gente vai amadurecendo, a gente vai enxergando coisas que a gente talvez a gente não tenha. Na fase da adolescência da gente, até acho que uns 20 e poucos anos, a gente não é tanto assim, a gente gosta muito de aventura. Gosta muito de aventura, né? Mesmo sabendo, eu gostava de algumas aventuras, mesmo eu sabendo o que eu queria da minha vida. Mas depois de algum tempo, a gente começa a ter outra realidade e eu acho que é essa fase, quando a gente chega na fase adulta mesmo, a gente começa a pensar outras coisas, começa a ver o perigo da vida, já começa outras coisas. Então, acho que a minha fase foi essa, quando eu cheguei na minha fase adulta. Número 26. Quantos anos você tinha quando começou a sair à noite sem seus pais? Eita! Quando eu comecei a sair sozinha, 16. Acho 16 anos. Foi quando eu comecei a decidir que eu queria estudar, que queria seguir minha vida. Assim. Não que eu não dava satisfação à minha família. Eu dava, até hoje eu dou. Quando eu tô lá na casa da minha mãe, até hoje eu não saio a lugar nenhum sem dizer onde eu vou. Mas eu não cresci, eu só fiquei com minha família até certa idade. Depois eu vi que eu queria outras coisas para minha vida, então eu fui morar com outra família. Então eu fiquei morando com essa outra minha família até eu terminar a faculdade. Então, eu passei, saí sozinha com 16 anos. Não, assim, saía
Mas não era muito, porque eles não deixavam muito eu sair sozinha. Mas às vezes eu saía, sabe? Com alguns colegas, com as meninas de casa, sabe? Eu sempre saía com eles. Festa, era festa de família, era festa de Réveillon, de Natal, de tudo, comemorativa. A gente sempre saía todo mundo junto. Mas às vezes, quando, assim, final de semana, eu queria ir para a discoteca. Nos anos 90, né, gente? Acho que era nessa época aí. Então eu pedia pra sair, deixa aí com as meninas, coisa e tal, as primas deles, coisa e tal. Eles deixavam, então a gente ia, né? A gente volta cedo, eles determinavam o horário de estar em casa. Porque eles também eram um pouco rigorosos comigo, igual meu pai. Então, foi aí que eu comecei a sair sozinha, né? Comecei a sair sozinha à noite, e depois também eu comecei a namorar, e comecei a sair sozinha com o namorado também. Então foi nessa época. No 27, no 27, quanto tempo você namorou seu parceiro para depois se casar? Eita, não namorei muito tempo não, gente, namorei pouco. Eu namorei pouco, porque eu já tava com uma idade, o quê? Quando eu me casei, eu tava com 38 anos, quando eu me casei. Eu era uma pessoa que eu pensava no meu futuro assim, futuro, sem casamento, sem filhos. Então, meu futuro era esse, que eu pensava desde criança. Eu já sabia o que eu queria da minha vida. Mas aí depois foi, sabe? Foi assim, o destino foi mudando, né? Foi mudando. E foi quando eu conheci meu esposo e a gente não namorou muito tempo não. Ele quis casar logo e a gente casou logo. Então, eu já estava com a idade de 38 anos. Então, minha idade já estava boa de casar. E eu me casei. É número 28. Número 28. Você tem timidez em falar ao público por quê? Gente, se você não é inscrito no meu canal, vocês inscrevem para acompanhar todos os meus vídeos, todos os vídeos da Collab, acompanhar tudo que eu postar, deixa aí um like, compartilha meu vídeo para ajudar a crescer o meu canal e segue a perguntinha. Então, quando eu era bem mais jovem, eu tinha sim, eu era tímida para falar assim, mas e até muito tempo, eu passei muito tempo. Primeiro, porque eu fiquei tímida. Eu não era, mas eu fiquei por conta de bullying. Foi por isso. Eu, quando era criança, adolescente, eu queria muito ser candidata. Então, eu ensaiava muito, eu projetava muito isso, sabe? Mas aí depois de algum tempo, quando eu entrei na adolescência, eu comecei a sofrer muito bullying. E isso eu fui me vendendo, começando a ficar tímida, começando a não querer falar em público. Eu só fazia o que eu era obrigada a fazer. E chegou um momento que eu ficava toda nervosa. Então, o que fez eu perder um pouco da timidez, já anos depois, que me fez perder a timidez, foi na pandemia. Na pandemia fez eu perder a timidez. Quando eu abri meu canal, incentivada pelo meu médico, então eu perdi. Não que antes eu era tímida, mas não tão tímida assim. Eu falava, eu fazia reuniões, sabe? A única coisa que eu não gostava era estar pegando no microfone, que foi através do microfone que eu comecei a sofrer bullying. Então, isso eu ficava agoniada. Eu não falei, quando eu fazia reuniões, mas muitas vezes alguém tinha que segurar o microfone para mim. Mas eu preferia fazer
reuniões que desse para me falar o mais alto possível, para não precisar eu usar o microfone. Até porque eu trabalhava em escola, essas coisas todas, eu tinha que estar sempre em contato com a comunidade, com os pais, conversar e tudo. E eu tinha que falar alguma coisa, né, gente? Mas eu tinha muito nervosismo. Mas quando veio a pandemia, eu me senti muito isolada. E aí foi quando abri o meu canal, que foi uma ideia de um médico meu. Então, eu fui perdendo. Hoje eu não tenho tanto. Não me sinto muito. Acho que um pouquinho. Então, acho que deu para entender, né? Por que foi, eu era e por quê, né? Agora, 29. Você prefere pular de paraquedas? Ai, gente. Vê isso. Você prefere pular de paraquedas ou atravessar um campo com muitos bois bravos? Gente, eu digo pra vocês que eu não prefiro nenhuma dessas duas. Nem eu pulo de paraquedas, que eu tenho medo de altura, e nem eu passo no rio com os boi, porque eu morro de medo do rio, porque eu tenho medo de boi. Quando eu vejo um boi, eu corto lá por longe. E aqui a última pergunta, até porque aqui o tempo aqui já tá aqui, o armazenamento tá cheio. Deixe para finalizar, deixe uma frase com a palavra futuro. Então, gente, como aqui a gente falou muito do futuro, a gente falou muito de escola, né? Então eu deixo aqui para vocês, né? Que ainda não me segue, começa a me seguir, gente, viu? Começa a me seguir para não perder nenhuma collab com Soninha. Então, gente, eu vou deixar aqui a lista de todo mundo que faz parte da collab com Soninha. Quem você quer ter um futuro, estuda. Estuda muito, porque hoje em dia só tem futuro, só alcança, consegue alguma coisa quem estuda. Quem estuda muito, muito e muito, se dedica bastante, é quem consegue alguma coisa. Então, gente, gostaram da minha collab? Deixa aí um likezinho, compartilha o vídeo e daqui uns dias tem outra. Um beijo e até a próxima da collab com Soninha.